A gente vê manifestações preocupantes por parte de representantes do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, inclusive, né? O próprio ministro Gilmar Mendes, esta semana, numa sessão da segunda turma, ele disse que eles lá na segunda turma, agora com a participação do Fachin, teriam que enfrentar essas alongadas prisões, que foi o termo, né, que ele utilizou, da Lava Jato em Curitiba, né, determinadas pelo juiz Sérgio Moro, a pedido do Ministério Público Federal lá, né, a pedido de vocês. Como é que vocês veem uma manifestação dessa de um ministro do Supremo, né, visto que o próprio Supremo até hoje o ministro Teori, quando era relator, quando estava ali, ele confirmou, né, essas prisões, confirmou várias, praticamente quase tudo que vocês decidiram, que foi feito na segunda instância também foi confirmado, e também, quer dizer, aí de repente começa a haver uma mudança, talvez de conjuntura, né, porque o ministro Gilmar também no início era muito favorável, defendia muito a Lava Jato, e de repente agora se coloca de forma clara, evidente, contra vamos dizer assim, a dinâmica de vocês, o método, a forma que vocês utilizam, e que que tem tido muito sucesso, né? Que foi o que permitiu que a gente chegasse até aqui. Como é que vocês veem como é que o senhor vê uma manifestação desse tipo por um ministro da Suprema Corte que participa da turma que julga a Lava Jato? Olha, eu não vou, digamos, responder a qualquer colocação do ministro, mas eu posso me manifestar quanto especificamente à questão das prisões. Certo. As prisões, antes do final do processo ou antes da confirmação de uma sentença por um tribunal de apelação, essas prisões elas são excepcionais. Elas são uma prisão antes da punição ser determinada pelo juiz, ser avaliada por um tribunal. E é assim que elas têm funcionado na Lava Jato. Embora já tenham existido aproximadamente 100 mandados, pouco menos de 100 mandados de prisão preventiva, quando nós olhamos o número de presos no contexto geral de acusados, nós observamos que menos de 10% das pessoas acusadas criminalmente na Lava Jato estão presas. Isso mostra que as prisões preventivas são usadas de modo comedido, de modo econômico. E quando nós olhamos o percentual de pessoas presas que ainda não está condenada, esse número é menor ainda. Nós temos aproximadamente, aí, variou ao longo do tempo, cerca de 3% das pessoas presas sem existir uma condenação contra elas. Ou seja, não existe abuso de prisão provisória na Lava Jato. Além disso, as pessoas que ficam presas preventivamente ficam porque existe uma necessidade excepcional, quando a liberdade delas representa um risco concreto para a sociedade. E qual que é o risco, em geral, que levou à prisão dessas pessoas? Em geral, o risco que levou à prisão é um risco que leva à prisão em diversos outros casos, que é o fato de que crimes graves foram praticados de modo reiterado, sem cessar, por mais de uma década, Cláudio. Nós não estamos falando de crimes pequenos, mas sim de desvios bilionários de verba pública praticados incessantemente e que poderiam ser continuados se essas pessoas não fossem presas, porque os compromissos existiam, os contratos estavam em andamento. A alternativa à prisão seria você determinar a paralisação de todas as obras públicas dessas empresas, o que seria muito prejudicial à sociedade, não é uma alternativa viável. Por isso que essas pessoas foram presas. O que se observou ao longo da Lava Jato era que pessoas que não tinham sido presas ainda, continuaram praticando crimes até serem presas, mesmo quando outras já tinham sido presas anteriormente. O que mostra que a prisão é um remédio amargo, é um remédio doído, mas é um remédio necessário se nós queremos estancar esses graves crimes praticados em detrimento da sociedade brasileira.